Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, aqui está o teu servo, ó Pai, pastor Rômulo, ministro do teu santo evangelho, ó Pai, que vai estar nesta noite nos trazendo a santa mensagem de Deus, a santa palavra de Deus. Que esta palavra, Senhor Deus, sabemos que o Senhor já falou ao coração do pastor Rômulo, e que esta palavra, nesta noite, que a palavra do Senhor possa, ó Senhor Deus, falar poderosamente aos nossos corações. Ilumina o teu servo, inspira o teu servo, usa o teu servo como uma ferramenta viva em tuas mãos. Usa ele como canal de bênção nesta noite, ó Pai. Que essa santa palavra, ela possa falar poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a Igreja Batista de Cubatão, a Igreja Mãe. Abençoa, Senhor Deus, a Igreja Batista da Capelinha, a Igreja Filha. Que possamos juntos, ó Pai, aqui nessa cidade de Itaperuna, ganharmos essa cidade para o reino de Deus, ganharmos muitas almas para o reino de Deus juntos, ó Pai, porque juntos nós somos mais fortes. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Rômulo, abençoa a sua família, irmã Nilciene, a Bruna, o Vinícius, a Mayra, os seus netos e toda a sua família em nome de Jesus. Usa o teu servo, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pastor, pode soltar junto, tá mais fácil. Irmãos, boa noite. Que a graça do bom Deus esteja com você, com a sua família. Amém? Irmãos, nós estamos felizes nesta noite porque podemos sentir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, certamente, nós trazemos um abraço à nossa igreja, a Igreja Batista de Cubatão, a nossa filha, a Igreja Batista da Capelinha, como o pastor Silvio colocou. Irmãos, a alegria de nós estarmos aqui nesta noite para poder celebrar, adorar o nome do nosso Deus, né? Irmãos, hoje é um dia festivo também para a nossa família. Benjamin hoje faz 3 anos de vida, né? Então nós estamos felizes com a vida do Benjamin, né? Para que, esperamos, né, que ele possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Por isso que parte da minha família não está presente aqui hoje. Irmãos, olha, é sempre privilégio para nós, alegria para nós, onde nós estivermos, levando a palavra do Senhor. É tão bom ver e rever os irmãos aqui nesta noite. Apesar do calor que está presente aqui, mas, irmãos, é o tempo do calor. Alguns dias atrás eu vi alguns irmãos reclamando: poxa, está muito frio. Eu dizia: olha, não reclama do frio, porque daqui uns dias vão estar reclamando do calor, né? Irmãos, vem esses bichinhos aí, né? A gente engole alguns, né? Isso faz bem para a saúde. É só você pedir um pouquinho de água, que ele desce redondo, sem nenhum problema, para que você possa colocar. Então não fique preocupado, né? Se faltar energia, irmãos, nós vamos continuar também da mesma forma, porque queremos então ver e ouvir a graça de Deus. Irmãos, poderíamos parar aqui, irmãos, né? De tantos louvores belíssimos que acabamos de cantar, porque a palavra já foi exposta a nós, mas certamente Deus ainda tem algo para poder falar a mim e a você. Irmãos, despertar a nossa igreja, para que nós possamos então pensar algo melhor e maior sobre as nossas vidas. Então, parabéns a esta igreja, e que a graça realmente do Senhor esteja com os irmãos conosco, para que possamos então continuar lutando a nossa batalha, irmãos, até quando Deus nos permitir. Irmãos, abra sua Bíblia, eu quero ler com você, e quero nesses próximos minutos, irmãos, pensar sobre caminhos que o homem propõe para, irmãos, transformar a sua vida. E nós encontramos então algumas expressões, Provérbios no capítulo 14, verso 12. Nós, irmãos, encontramos, se você puder manter a sua Bíblia aberta, mantenha. Nós então olhamos e percebemos alguém, para que nós então possamos olhar e fazer. Aliás, o que nós então podemos fazer para que juntos nós possamos então servir ao nosso Deus e servir em espírito e em verdade. Provérbios no capítulo 14, no verso 12. Irmãos, está no telão? A gente pode ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mais uma vez? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele
Irmãos, na linguagem atual nós encontramos dessa forma: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Irmãos, olha, nós encontramos a expressão desse texto e a construção da nossa vida algo espetacular. Quando você encontra algo inesperado sobre a sua vida, pode transformar completamente o seu modo de viver. Por exemplo, irmãos, o encontro de pessoas que se casam, pessoas que estão longe, irmãos, pessoas que olham e veem uma pessoa muito de cidades distantes. Pensando, né, pastor Silvio, quando encontrou com a Cláudia, né, os olhos bateu e falou: olha, é essa. Irmãos, olha, um encontro que mudou a vida de ambos, e mudou para melhor. Mas, irmãos, encontramos também algumas circunstâncias que a coisa complica, né? E nós conhecemos, irmãos, histórias de pessoas que conseguiram transformar a vida de uma outra pessoa para pior, e muito pior. E quando nós vivemos, irmãos, e nós olhamos para as nossas vidas, em quaisquer circunstâncias, nós então podemos perceber a vivência dessa forma. Olha, quando nós, irmãos, podemos pensar e a construir os nossos caminhos para que nós possamos então viver dessa forma. Há caminhos, então, irmãos, está no plural. Quando nós encontramos, aqui está no singular, há um caminho que ao homem parece direito. Quando nós, irmãos, olhamos certamente um caminho, quando nós olhamos os caminhos que o homem propõe, nós então podemos perceber a vivência ou a desestruturação, ou a estruturação daquilo que você propõe. Qual o caminho que nós vamos seguir? Isso, irmãos, me reporta quando Jesus então olhou e explicou para os discípulos: olha, queridos discípulos, nós encontramos uma porta que é estreita. E essa porta leva a um caminho estreito que leva aos céus. Irmãos, ele diz da mesma forma: olha, nós temos uma porta que é larga, que é espaçosa. Irmãos, essa porta leva a um caminho espaçoso que conduz à perdição eterna. Irmãos e amigos, jamais encontraremos uma porta larga e vamos viver um caminho estreito. Jamais. Irmãos, igualmente, jamais passaremos por um caminho estreito, por uma porta estreita, e um caminho largo e espaçoso. Irmãos, é a condição sine qua non. Porta estreita leva a um caminho estreito. Porta larga leva a um caminho largo. Porta larga leva a um caminho largo. É a escolha, irmãos. É o encontro que pode transformar a nossa vida para melhor ou para pior. É interessante, quando, irmãos, eu encontro em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18, nós vamos encontrar um homem, um jovem, que nós, irmãos, chamamos de um jovem rico, em que ele teve um encontro com Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Irmãos, ele já tinha convicção do seu caminho, ele já tinha a construção do seu caminho, queria uma aprovação. Quando ele então diz para Jesus: Senhor, olha, a minha preocupação é essa, o que eu posso fazer? Muito obrigado, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, olha, a intenção do seu coração era boa. Ele queria então, na sua visão, olhar e construir um caminho que o levasse aos céus, ou ao céu. Ele então buscou esse encontro. Irmãos, um encontro que poderia ser um encontro transformador, mas foi totalmente improdutivo, quando Jesus então disse para ele, irmãos, lá no final do verso 30, quando ele então olha e sai triste, porque a vivência do que ele queria encontrar com Jesus, ele não encontrou. É interessante, irmãos, quando nós encontramos em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, irmãos, tiveram uma grande oportunidade. Quiseram, irmãos, olha, fazer a construção de um caminho que o levasse aos céus. Mas o coração de Ananias e Safira, irmãos, estava como o caminho que o jovem rico estava propondo, que era uma parte financeira. A preocupação muito grande com a finança.
Tiveram, irmãos. Olha, passaram a tentar construir um caminho. Como hoje muitas pessoas então buscam a constituição e a construção do seu próprio caminho. Mas, irmãos, com tristeza, quando nós encontramos até o verso 11, quando ambos então morreram porque estavam mentindo para o próprio Deus. E quando a igreja entende e entendeu isto, no verso 11 diz, sobreveio grande temor a toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Quando, irmãos, Ananias e Safira mentem em função da questão financeira e ambos caem mortos. Tentaram, irmãos, construir um caminho, mas um caminho totalmente improdutivo que não conseguiu levá-los aos céus. É interessante, irmãos, também, quando eu leio em Mateus no capítulo 22, uma mesma situação. Olha, esses homens, irmãos, estavam tentando levar ou construir um caminho que os levasse aos céus. Mateus no capítulo 22, no verso 34, nós vamos encontrar essa expressão deixada pela palavra de Deus. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Irmãos, olha, eles já tinham uma convicção absoluta do que eles então entendiam como um caminho que os levasse aos céus. Queriam experimentar Jesus. Irmãos, era aquela pegadinha do malandro para ver se Jesus caía. Eles esqueciam ou não quiseram entender de que Jesus já conhecia o coração deles. Jesus sabia a intenção das suas vidas. Mas eles, irmãos, já tinham construído. Apesar desse encontro com Jesus, eles ainda não compreenderam a mensagem de salvação. E quantas vezes, irmãos, nós estamos ao longo da nossa vida, na nossa escola onde nós trabalhamos ou estudamos, irmãos, no nosso trabalho, nós, irmãos, buscamos esses encontros, um encontro furtivo, irmãos, um encontro muitas vezes acordado, para que nós então pudéssemos seguir. E espiritualmente da mesma forma, nós precisamos entender, queridos irmãos, de que a Bíblia Sagrada diz de que há um caminho que ao homem parece direito. Qual é o caminho, querido irmão, prezado amigo, que você está construindo para que você então possa chegar aos céus? E aí, irmãos, nós encontramos então algo espetacular para as nossas vidas, quando a Bíblia Sagrada então diz claramente qual o caminho que eu devo seguir. Qual o caminho, irmãos, que a Bíblia Sagrada construiu, que o próprio Deus então fez para que nós pudéssemos então seguir. Em João no capítulo 4, nós encontramos, irmãos, a história de uma mulher, irmãos, que estava enfrentando um preconceito muito grande. Irmãos, é o pecado da discriminação. Quantas e quantas vezes nós mesmos, irmãos, nós queremos reputar ou queremos qualificar pessoas que podem chegar aos céus. Nós encontramos, irmãos, alguns dias atrás teve em nossa igreja, pastor Rodrigo, irmãos, e o seu ministério é o ministério de capelania, e ele trabalha, irmãos, com capelania prisional. Eu disse, irmãos, lá em nossa igreja, já tive várias vezes no presídio, irmãos, já fiz alguns trabalhos no presídio, mas eu disse que talvez seja um dos ministérios mais difíceis de se trabalhar. Irmãos, quando você trabalha com ex-presidiário. A pessoa então sai dali. Irmãos, quem vai dar emprego para um ex-presidiário? Quem vai voltar a confiar no ex-presidiário? Que difícil, irmãos, que difícil. Aquelas pessoas também estão ali, irmãos, eles entenderam e o caminho parecia direito. Mas como nós entendemos de que humanamente há caminho que leva o homem à morte, uma morte física. Irmãos, e até hoje, muitos irmãos não conseguem compreender. Eu digo isso, irmãos, pelo pouco apoio que nós, vou colocar a me incluir, que nós damos à capelania prisional. Pouco apoio financeiro, pouco apoio físico, pouco apoio de oração, irmãos, porque nós então também discriminamos, como aqueles homens estavam discriminando essa mulher que era samaritana.
Olha, Jesus então começa a conversar com essa mulher, mas aqueles homens não aceitavam o contato com os samaritanos, porque não eram judeus 100%, vamos assim colocar, era uma mistura. E eles então, olha, esse povo não merece a nossa atenção. Irmãos, quantas vezes nós olhamos, para as pessoas que infelizmente trabalham com a prostituição. É uma situação, imagino que seja terrível, você ter que vender o seu corpo para se alimentar. Não deve ser muito fácil. E nós então olhamos e não, irmãos, queremos trabalhar ou ministrar essas pessoas porque poderão poluir o nosso ambiente santo da igreja. Mas Jesus então disse, olha, é preciso entender de que quem precisa de médicos são as pessoas doentes e não as pessoas sãs. Irmãos, igualmente, quando nós trabalhamos e hoje, irmãos, nós temos apenas 50 cristolandes no Brasil que trabalham, irmãos, afora a quantidade de ministérios de igrejas batistas e não batistas que trabalham com a dependência química. Qual o apoio que nós damos? Nós, irmãos, temos um pré-conceito, não queremos que essas pessoas cheguem à nossa igreja, porque pode contaminar. Igualmente, queridos irmãos, quando Jesus encontra com essa mulher samaritana, apesar, irmãos, de ter enfrentado o pecado da discriminação, ela então consegue vencer. Quando Jesus então disse para aquela mulher, disse-lhe Jesus, mulher, verso 21 do capítulo 4 de João, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Queridos irmãos, precisamos então vencer esse obstáculo, porque muitas vezes, irmãos, nós também achamos de que podemos discriminar as pessoas. Jesus então olha para aquela mulher, irmãos, quando ela tem esse encontro com Jesus, há uma transformação por completo e para melhor. Não é fácil, mas nós precisamos entender de que temos muitos dons, irmãos, e o único caminho, o caminho de que devemos falar às pessoas de que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem aos céus. Irmãos, em segundo lugar, nós encontramos também no capítulo 8 de João, quando aquela mulher adúltera, irmãos, olha, mais uma vez nós encontramos aqui o pecado, irmãos, de uma mancha que muitas vezes é para sempre. Olha, é como se nós nunca tivéssemos pecado. Irmãos, o adultério mancha a nossa vida e parece-me que mancha para sempre, é como se o perdão não fosse motivo de limpar o pecado da nossa vida. É muito parecido, irmãos, com essa mulher samaritana, mas agora, irmãos, é como se fosse uma mancha ainda maior. É como se nós reputássemos e nós então quantificássemos, olha, existe um pecado que pode ser perdoado, mas alguns pecados não podem ser perdoados. Jesus então faz o encontro com esta mulher. Irmãos, olha, que situação complicada, que situação difícil. Nós então quantificamos o pecado. O pecado da discriminação é mais ou menos, Mas o pecado do adultério nós encontramos que é uma mancha para sempre. Mas Jesus, irmãos, diz claramente a mim e a você. Aquela mulher, irmãos, a adúltera, quando ela encontrou e aproveitou a sua oportunidade, porque também ela estava trilhando um caminho que aos seus olhos parecia um direito. Ora, eu tenho que seguir a lei. Ora, eu tenho que seguir os mandamentos. Mas de algum momento, irmãos, ela tropeça. E quando então levam aquela mulher para Jesus, é uma sentença de morte. Mas onde estava um homem pecador? Provavelmente no meio daqueles outros homens. Nós então discriminamos aquela mulher, essa mulher merece morrer. Mas onde estava um homem que também deveria morrer? Olha, irmãos, Jesus então diz claramente, essa mulher aproveita a sua grande oportunidade. Irmãos, aquele caminho que ela estava então trilhando, ela então percebe que não é um bom caminho. Jesus então propõe o perdão para ela e diz, minha querida, vá e não peques mais. Irmãos, olha,
nós encontramos muitas vezes de que esses encontros podem produzir coisas inimagináveis para as nossas vidas. Irmãos, olha, quando nós olhamos para aqueles 10 leprosos, quando eles então se aproximam de Jesus e passam a gritar, porque eles então estavam trilhando um caminho, irmãos, e que percebem que Jesus estava muito próximo ao caminho que eles estavam seguindo. Mestre, Senhor! Irmãos, eles conseguem vencer o obstáculo quando nós não reputamos, olha, essas pessoas não podem se aproximar. Então, aqueles homens gritam para Jesus. Irmãos, aquela pessoa que muitas vezes chegam a nós e dizem, olha, pastor, ore por mim, ore pela minha família. É interessante, irmãos, porque é algo que pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e lá naquele local produz resultado. Às vezes, irmãos, até a cura acontece. Conheço, irmãos, olha, algumas histórias de que nós oramos por alguém que não é crente. Irmãos, alguém que pediu que nós orássemos por ele. E aqui está um exemplo. Aqueles leprosos, irmãos, olha, eles clamaram por Jesus e foram atendidos. Jesus então cura todos. Mas apenas um volta para poder agradecer. Nós entendemos, irmãos, de que com essa volta, ele obtém então todo o completo perdão para os seus pecados. Mas irmãos, olha, isso pertence ao Senhor. Foi um encontro improdutivo, mas que o resultado que eles gostariam alcançar, que foi a cura física. Mas não alcançaram, irmãos, a salvação, porque aqueles leprosos morreram daí a uns dias. E onde estão? Onde passarão a eternidade? Quantas e quantas vezes nós até desanimamos, porque nós falamos, às vezes, para um vizinho, para alguém que nós conhecemos, um colega de trabalho, ele está sempre pedindo aqui, orem por mim na igreja, mas não quer nenhum compromisso com Deus, e você então assume o compromisso de orar por ele. Às vezes, irmãos, a bênção que nós pedimos a Deus até chega, que é a cura física, mas o seu coração nunca, irmãos, abriu para a salvação que é eterna. Então é um caminho que ele acha que vai levar aos céus e não leva. E finalmente, irmãos, eu quero concluir quando nós encontramos em Lucas no capítulo 23, algo, irmãos, que mudou completamente a vida daquele ladrão na cruz. Você conhece essa história. Irmãos, olha, esse homem, ele era pecador como nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. Ora, não há um justo sequer, não há uma pessoa boa sequer. Irmãos, podemos cometer o pecado da discriminação, mas nós também podemos ser incluídos nesse aspecto. Irmãos, podemos achar de que existe um pecado que a mancha é para sempre, e nós então entendemos dessa forma. Nós, irmãos, como outras pessoas, estão tentando construir um caminho, porque nós também queremos chegar aos céus. Mas quando nós encontramos então, em Lucas no capítulo 23, irmãos, a partir do verso 39, quando aquele homem então diz dessa forma, então dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e aproveita e salva a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendiu dizendo, olha, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então Jesus disse, lembra-te de mim. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, que momento espetacular, quando ele aproveita a sua única e provavelmente a sua última oportunidade. Um encontro, irmãos, que muda completamente a vida daquele homem. Ele não obtém, irmãos, a cura física naquele momento, ele não obtém o perdão das suas sentenças, porque ele morre em seguida. Mas Jesus então fez uma promessa, ele olha, o caminho que eu proponho a você, quando você então passa a acreditar de que eu sou o Messias, o Emanuel, a promessa de Deus, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Que coisa boa, irmãos. Que encontro espetacular, que aproveitamento de oportunidade. Ora, quantas e quantas vezes nós queremos aproveitar todas as oportunidades para fazer um bom negócio. Irmãos, olha, nós caminhamos dia e noite, nós então buscamos para fazer e fechar um bom negócio, para ganharmos um bom dinheiro. Não é pecado isso? Claro que não.
Mas olha, nós então precisamos também aproveitar, irmãos, a oportunidade que Deus então nos dá, porque nós queremos, irmãos, construir um caminho, mas cuidado, para que você então não obtenha, na mesma palavra, um caminho que você acha uma interpretação particular da Bíblia, como muitas pessoas têm feito. Eu acho que é assim, e isso me levará aos céus. Por exemplo, as obras, quando Paulo então diz claramente, olha, a salvação não vem pelas obras, é um dom de Deus, não vem para que ninguém se glorie, não se pode comprar a salvação. E mesmo assim, muitas pessoas ainda continuam trilhando nesse caminho. Mas aquele homem, irmãos, entende de que, olha, o caminho proposto por Jesus Cristo é o sacrifício que ele fez por mim, por cada um de nós. E quando ele entende isso, irmãos, ele obtém aquilo que todos nós gostaríamos, que é um encontro maravilhoso com Jesus e a promessa de vida eterna. Do contrário, irmãos, nós não encontraremos a vida eterna. Irmãos, eu quero concluir deixando um apelo a cada um de nós nesta noite. Primeiro, irmãos, não condene ninguém. Não seja juiz de ninguém. Podemos, irmãos, encontrar em Jesus, ele então venceu o obstáculo da discriminação, dos pecados manchados ou condenação. Porque se ele mantivesse esse entendimento, ele jamais perdoaria aquela mulher, ou aquelas duas mulheres, e esse ladrão na cruz. Nós somos pecadores, irmãos. Nós precisamos entender de que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, e nós nos incluímos, apesar de eu não estar preso, ou não ser um dependente químico, ou não ser um adúltero, ou ser um estrangeiro. Mas eu também sou pecador. Nós somos pecadores, e Jesus morreu por cada um de nós. Eu quero que você vença esse obstáculo, porque todas as pessoas merecem entrar no céu. E em segundo lugar, eu quero convidar você que está aqui nesta noite. Se você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez você esteja na mesma situação de muitas pessoas, de que estão construindo um caminho de uma interpretação particular para entrar nos céus. Não sei qual o caminho que você está propondo, não sei qual o caminho que você está seguindo nesses últimos anos, mas eu quero convidar você para que você então faça uma mudança radical na sua vida, e você então abra o seu coração para Jesus entrar, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem aos céus. E se você não entrar por esse caminho, você então poderá encontrar a morte. E após a morte, querido irmão e amigo, nós não modificaremos a nossa vivência. Se eu for para o inferno, é uma impossibilidade de sair do inferno e ir para o céu. Se eu for para o céu, irmãos, é uma impossibilidade nós deixarmos os céus e irmos para o inferno. Então é aqui agora, é hoje que você então vai buscar o caminho que leve você para onde você desejar. Qual o desejo do seu coração? Eu quero ir para o inferno. A escolha é sua. Se você deseja ir para o inferno, a escolha é sua, ninguém pode fazer nada. Mas eu quero convidar você, se você deseja ir para o céu, eu quero então convidar você, para que você então desconstrua o seu caminho, e você então passe a construir o caminho que Jesus então propõe. Porque Tomé então fez essa pergunta: Senhor, estamos perdidos. Senhor, nós estamos perdidos, sem saber o que fazer. Olha, assim nós encontramos muitas pessoas fazendo essa mesma pergunta, e a resposta continua sendo a mesma. Tomé, não fique preocupado, não fique perdido. Sabe por quê, Tomé? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse, irmãos, é o caminho transformador. É o caminho que conduzirá você para o céu. Vamos fechar os nossos olhos. Quero convidar você. Primeiro, querido irmão, vamos então acabar com toda a discriminação que há no nosso coração. Irmãos, não existe pecadinho nem pecadão. Todos nós somos pecadores. Abraça, irmãos, cada ministério, por mais difícil que seja. Abra o seu coração, para que todas as pessoas tenham oportunidade. Mas quero convidar você também nesta noite. Se você está proposto no seu coração um caminho que não seja esse que nós estamos propondo nesta noite, porque é o caminho que a palavra de Deus então diz, você está no caminho errado. Eu quero então convidar você para que você então volte. Você então dê meia volta. O que nós chamamos, irmãos, de conversão.
é você deixar o caminho que você está trilhando, dar então uma meia volta e voltar atrás, para que você então possa encontrar-se com Jesus. Enquanto a igreja está orando, eu quero convidar você nesta noite. Alguém está nessa condição nesta noite? Irmãos, porque